Vamos lá? Bom, hoje nós vamos falar sobre os profetas maiores. A próxima aula eu falo sobre os profetas menores e nós encerramos o Velho Testamento, tá? Aí vocês vão fazer prova, eu já separei as 497 questões que vocês vão responder, tá certo? Fazer em casa, tem que fazer aqui. Não dá para fazer aqui. Agora as outras 3 que faltam para 500 vai ser chamado oral. O Paulinho falou para mim, pô, eu vou ter que faltar um dia porque eu vou ter que fazer uma viagem e eu vou fazer uma provinha aí para vocês não perderem o pique e a gente continua. Quando eu voltar a gente já entra no Novo Testamento e a gente segue em frente, tá? Quando a gente fala dos profetas maiores, você tem aí no seu papel a anotação deles, né? Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, tá? Os profetas maiores, gente, por que eles são chamados de profetas maiores? Porque as suas palavras eram palavras que foram dadas para a nação como um todo. E eram palavras que foram dadas, palavras proféticas. Aqui nós estamos falando já de livros completamente proféticos. Não estou falando mais de história, de acontecimento. Tem alguns registros de acontecimentos pontuais, como Daniel, como Jeremias. Ezequiel tem um pouco, mas Isaías e Ezequiel quase nada tem. Mas Jeremias e Daniel tem muita coisa. Esses livros têm basicamente a expressão profética de coisas que viriam a acontecer a Israel, a Judá e ao mundo. Nós temos inclusive uma grande ligação com o Apocalipse no livro de Daniel, tá? Então, esses livros são chamados de profetas maiores porque as suas palavras proféticas não foram palavras proféticas específicas para um momento, para uma situação, como o que nós vimos até agora nos demais livros, como Samuel, Reis e assim sucessivamente. Como nós vimos Natã com Davi e assim sucessivamente. Nós estamos falando de gente que, primeiro, já estava no exílio. Então o povo de Israel aqui já está no exílio, ou está debaixo do movimento babilônico, persa, assírio, algum deles, e está falando para um Israel que já não é mais limitado à cidade ou ao seu território, mas é um Israel espalhado pelo mundo afora. Então tem uma implicação, porque esses profetas, eles passam a ter um papel de atalaias realmente, de pessoas que têm uma mensagem que transcende ou ultrapassa o limite geográfico de Israel. E é por isso que muitos deles, como Daniel, têm uma visão apocalíptica do mundo. Porque, nós vamos falar de Daniel daqui a pouco, Daniel era um primeiro-ministro. Ele chegou a um primeiro-ministro no Império Persa. Ele era um escravo, chegou a ser primeiro-ministro no reinado de Dario. Ele era o segundo homem mais importante do reino. Então você imagina a implicação e a visão que ele tinha do mundo. Mas ao mesmo tempo, qual era a visão que ele tinha do reino de Deus? Então, juntando essas duas coisas, Deus deu a ele o conhecimento e a visão para ver algumas coisas. Mas vamos começar com Isaías. Isaías, gente, como diz aí no seu livro, na primeira linha, no meu está arriscado, eu gosto de falar isso. Isaías é um dos livros mais belos e sublimes. Ele, ao mesmo tempo que ele é profético, ele é um livro poético. Isaías é bonito. Ele começa lá, por exemplo, em Isaías 53, quem deu crédito à nossa pregação, né? Mas ele foi desfigurado, né? Foi julgado com os mortos. Ele escreve de um jeito, ele entrega uma palavra profética com uma emoção, com um amor, uma paixão tão grande que é lindo. Eu acho tão bonito o livro de Isaías, ele é sublime, né? E ele é chamado também do quinto evangelho. Por que ele é o quinto evangelho? Porque a característica principal de Isaías é falar sobre Jesus, sobre o advento de Jesus Cristo. Ele mostra tanto a ira como a graça de Deus. É muito interessante porque ele ao mesmo tempo que ele mostra o castigo de Deus sobre o povo, sobre a desobediência de Deus, ao mesmo tempo ele vem com a graça de Deus. Mas ele levou sobre si todas as nossas dores. O castigo que nos trava a paz estava sobre ele, por cada pisadura dele, nós somos sarados. Eu gosto de recitar Isaías, porque Isaías é rico, é bonito, né? Ele fala lá para você, olha,
Eu chamei você. Quando você passar pelas águas, elas não te submergirão. Quando você atravessar o fogo, eles não te queimarão. Porque eu te chamei pelo nome, eu te escolhi, né? É bonito, ele escreve de um jeito que dá paixão na gente. Eu, pelo menos, fico empolgado quando leio Isaías. Porque ele consegue trazer uma palavra profética, assim, uma palavra de força. Mas ele consegue fazer isso de uma forma amorosa, de uma forma tremendamente apaixonada. Ele escreveu isso aproximadamente entre 760 e 698 a.C. E tem duas divisões que são básicas aí, que é o padrão que o livro usa e que eu quero usar para vocês. A primeira é a fase condenadora. Ele sempre destaca a condenação de Deus, como Deus repudia o que Israel havia feito, o que Judá estava fazendo. E aí, aqui tem uma característica muito interessante, porque quando ele fala de Israel, e quando, aqui a partir nós temos que tomar um cuidado aqui agora, tá? Quando se fala de Israel, nós estamos vendo uma mensagem para as 11 tribos, mas também você vai ter momentos em que você vai ter mensagens específicas para cada tribo, dentro de cada livro, tá? Então, só para pactuar, quando ele fala Israel, ele está falando das 10 tribos. E quando ele está falando de Judá, ele está falando de Judá, e nós estamos falando especificamente de Jerusalém. Tá? Existem diferenças? Existe. Por quê? Porque o primeiro a ir para o cativeiro foi Israel. O último a ir para o cativeiro foi Judá. Era menor, é lógico, né? Então, à medida que os exércitos inimigos avançavam, eles foram conquistando Israel, Judá ficou por último. Tá? E aí nós vamos ver duas divisões, a seção condenadora, né? A seção histórica e a seção consoladora, página 131 do livro, tá? Então, o que nós temos de esboço que é importante que a gente fale aqui? Página 131, no último parágrafo, está escrito aí. Como base para o nosso estudo, usaremos o seguinte esboço: profecias referentes a Judá e Jerusalém, capítulo 1 ao 12. Profecias de juízo sobre as nações, capítulo 13 ao 23. Profecias de juízos mundiais, que terminam com a redenção de Israel. Olha como ele já mudou. Não é mais Judá, já virou Israel, do 24 ao 27. Profecias de juízo e misericórdia, 28 ao 35. Invasão e libertação de Judá, 36 ao 39. Libertação do cativeiro por Ciro, 40 a 48. Redenção pelo sofrimento e sacrifício, do 49 ao 57. E a glória futura do povo de Deus, capítulo 58 ao 66. Algumas coisas são muito importantes no livro de Isaías que a gente não pode descartar. Primeiro, só Isaías e Daniel descrevem a glória de Deus. Eles viram a glória de Deus, eles contemplaram a glória de Deus. Não é? É muito interessante. Mostram o efeito da visão sobre a vida do homem, a manifestação da glória de Deus sobre a vida do homem. Então, Isaías diz que o exemplo mais conhecido de Isaías é que ele vê a glória de Deus e a primeira coisa que ele faz é se declarar pecador. Eu sou impuro, vivo no meio de uma nação impura, e a Bíblia diz que vem um anjo e toca os seus lábios. Né? Nós, muitas vezes, ficamos pensando que há um problema em ver a glória de Deus. Não há problema em ver a glória de Deus. Nós precisamos ter fé, precisamos ter dedicação e precisamos estar preparados. Eu conheço muita gente que tem dedicação, não tem fé. Nunca vai estar preparado. Conheço gente que tem fé, mas não tem dedicação. Nunca vai estar preparado. Estar preparado, eu preciso ter fé, dedicação, e aí eu vou estar pronto para ver a glória de Deus. Esses homens foram homens que dedicaram a sua vida a isso exatamente. Então, a primeira coisa é a visão da glória de Deus que existe em Isaías. A segunda coisa importante é que
Isaías, ele descreve praticamente, página 135, a característica da escravidão que o povo é submetido em função das invasões pelos impérios, né? Então ele fala do Império Babilônico, ele fala da Filistia, ele adverte os filisteus que aquilo também ia acontecer com ele, Moabe, Damasco, que é a Síria, né? Ele manda um aviso do juízo vindouro, o profeta menciona também o seu aliado, Efraim, as 10 tribos do norte. Ele fala da invasão da Etiópia na página 136, ele fala do Egito, ele fala de Edom, ele fala do Vale da Visão, que é Jerusalém, e ele fala de Tiro. Por que é importante? Isaías, quando descreve isso, gente, ele simplesmente dá um giro de basicamente 360 graus à sua volta e dá palavras proféticas de tudo o que ia acontecer com esses países. E se a gente pegar algumas palavras proféticas, e eu quero olhar uma específica com vocês, capítulo 17 de Isaías. Queria que você abrisse a sua Bíblia. Isaías 17. Mensagem contra Damasco. Não é um texto grande, a gente pode ler. Posso ler? Amém. Olha aqui. Damasco deixará de ser cidade e se tornará um monte de ruínas. Suas cidades serão abandonadas, serão entregues aos rebanhos que ali se deitarão e ninguém os espantará. Efraim deixará de ser uma fortaleza e Damasco uma realeza. O remanescente de Arã será como a glória dos israelitas, anuncia o Senhor dos Exércitos. Naquele dia a glória de Jacó se definhará e a gordura do seu corpo se consumirá. Será como quando um ceifeiro junta o trigo e colhe as espigas com o braço, como quando se apanham os feixes de trigo no vale de Refaim. Contudo, restarão algumas espigas, como quando se sacode uma oliveira. Ficam 2 ou 3 azeitonas nos galhos mais altos, umas 4 ou 5 nos ramos mais produtivos. Anuncia o Senhor, o Deus de Israel. Naquele dia os homens olharão para aquele que os fez e voltarão os olhos para o Santo de Israel. Não olharão para os altares, obra das suas mãos, e não darão a mínima atenção aos postes sagrados e aos altares de incensos que os seus dedos fizeram. Naquele dia, as suas cidades fortes, que tinham sido abandonadas por causa dos israelitas, serão como lugares entregues aos bosques e ao mato. Tudo será desolação. Porque vocês se esqueceram de Deus, do seu Salvador, e não se lembraram da rocha, da fortaleza de vocês? Por isso, embora vocês cultivem as melhores plantas, videiras importadas, e no dia em que as semearem, as façam crescer, e de manhã florescer, contudo, não haverá colheita, no dia da tristeza e do mal irremediável. O bramido das numerosas nações, bramam como o mar. O rugido dos povos, rugem como águas impetuosas. Embora os povos rujam, como ondas encapeladas, quando ele os repreender, fugirão para longe, carregados pelo vento, como palha nas colinas, como galhos arrancados pela ventania. Ao cair da tarde, pavor repentino, antes do amanhecer, já se foram. Esse é o destino dos que saqueiam, essa é a parte que caberá aos que roubam. Gente, isso aqui aconteceu, essa palavra profética se cumpriu um pouquinho antes de Judá cair pelas mãos do Império Assírio, se eu não me engano. Acho que eu estou em dúvida aqui, tá? E o que aconteceu? Damasco foi simplesmente destruído, tá? E nós vamos encontrar outras palavras proféticas para Damasco, para a Síria especificamente, que algumas já estão se cumprindo nos dias de hoje, com relação a essa cidade. E Isaías, quando deu essa palavra profética, ela demorou menos de 5 anos para se tornar realidade na casa de Damasco. A cidade foi varrida, ela desapareceu do mapa. Se você pegar a história da Síria e for pesquisar Damasco, você vai encontrar lá que a cidade foi devastada diversas vezes e foi reconstruída diversas vezes. Então, a gente lê aqui, quando você lê, é um sentido, Isaías também é poético, como eu falei. Ele é suave nas suas palavras.
Mas quando você lê isso aqui, você vê que é pesado. Não é tão simples, apesar de ser brando na fala ou na expressão, ao mesmo tempo ele é pesado, porque ele diz, olha, vocês vão plantar o que tem de melhor, vocês não vão colher nada. É pesado isso, não é tão simples. É bonito, a fala está bem escrita, mas é pesado. Se a gente for para uma versão mais contemporânea, eu vou mostrar para vocês, numa versão mais contemporânea, o que diz aqui. Eu vou ler a partir do verso 10. Porque se vocês esqueceram do Deus da sua salvação, não se lembram da rocha de refúgio, por isso mesmo, que sejam muito religiosos, plantando todo tipo de arbustos e árvores para honrar e influenciar os deuses da fertilidade, mesmo... Ô, dedo chato, eu desliguei tudo aqui. Mesmo que ele funcione, mesmo que façam crescer tão bem, rebentando em botões, brotos e flores, nada adiantará. Em vez de colheita, vocês terão apenas aflição e dor sobre dor. Pesado, né? Então, o que a gente tem, gente? A gente tem, então, uma palavra pesada. Se você pegar para cada cidade dessa aqui, para cada região dessa, é a mesma expressão que ele destaca. Ele destaca do capítulo 24 ao 27, juízos mundiais, gente. É um pequeno trecho que Isaías fala sobre juízos mundiais. Aqui é a primeira referência que a gente tem com relação a Apocalipse. Tá? Na página 136. Ele anuncia o juízo geral de Deus sobre a Palestina, sobre os reis e sobre cada nação invasora. E ele segue isso em frente, dando um juízo de Deus. E ele fala sobre tribulação, ele fala sobre uma série de coisas. E aí, gente, ele vem falar do 28 ao 35, como eu já falei, sobre a juízo e misericórdia. Aqui a gente tem uma coisa muito interessante, que são uma coisa que a gente vê Jesus fazer e muita gente pergunta, né? Ai. O que é ai? Ai é ai, né? É igual o ai é o ai. Não tem... Ai é uma lamentação. É uma lamentação. Você é uma lamentação. Né? Tem algum descendente de português aqui? Ai, Jesus, não é verdade? É uma lamentação, é uma forma de expressar uma lamentação. Ele lança alguns ais sobre os chefes espirituais e civis da Samaria e Jerusalém, sobre Jerusalém. Ai daqueles que procuram fazer planos em segredo, os que vão para o Egito. Ele vai fazendo lamentações a respeito dessas pessoas. O livro de Lamentações de Jeremias, em hebraico, ele é o ai de Jerusalém, de Jeremias, desculpa. É interessante, né? Não é o ai, é o ai de Jeremias, né? Bom, aí ele tem uma seção histórica que ele registra o que aconteceu, as invasões, e ele mostra. É muito interessante o livro de Isaías, porque quando você lê do capítulo 36 ao 39, essa seção histórica, é muito interessante porque você consegue ligar ele com os livros de 1 Reis, 2 Reis e mostrar o que está acontecendo. Tá? E aí, finalmente, ele mostra a glória futura do povo de Deus, que é onde ele simplesmente fala, então, sobre Deus triunfando sobre todo o mal e instituindo uma Israel celestial. É a primeira vez que começa a se falar, então, não mais de uma nação na terra, não mais de um povo escolhido, mas de uma nação que conhece a Deus, mas não está na terra, ela é celestial.
E ele então descreve do capítulo 58 ao 66 essa nação celestial. Aí a gente vai para Jeremias. Jeremias, ele, enquanto o tom de Isaías é vigoroso, é severo, é bonito, é poético, o de Jeremias é completamente suave, porque ele é mole. O bichinho tinha boca mole, ele era chorão, né? Jeremias, eu fico imaginando, às vezes eu não sei você, mas às vezes quando eu leio, eu fico tentando imaginar as pessoas, né? Eu fico imaginando que Jeremias, ele primeiro, devia de ser magrelo, certo? Porque ele só sofria, só chorava o bicho, né? Chorava, se lamentavam. Ele dizia que ele queria se afogar com as lágrimas dele, que não sei o quê. Então eu imagino ele um cara magrelo, cabelinho escorrido, altamente depressivo, né? Melancólico, depressivo. Uma pessoa, aquele cara que você falava assim, e aí meu, tudo bem? Desanimado. Hã? Tem gente, não, é só semelhança, não tem igual não. É aquele que você pergunta se está tudo bem, ele diz que é uma questão de opinião, né? Né? Jeremias era um profeta completamente oposto. A gente, quando tem a figura de um profeta, a gente imagina uma pessoa altiva, uma pessoa com autoridade, uma pessoa com posicionamento. Jeremias era um Zé Mané, né? Vivia se lamentando, vivia chorando, né? Ele era uma pessoa que não que reclamava, ele questionava a Deus. Reclamão é Jonas. Agora, Jeremias, ele lamentava tudo. Mas Deus, por que o Senhor vai fazer isso, Deus? Tem misericórdia, Deus. É o teu povo, o povo que o Senhor escolheu, filhos de Abraão, filhos de Isaac, filhos de Jacó. Ah, Deus, eu não suporto. Isso é forte demais para passar para o povo. Eles vão sofrer. E o povo lá, mandando bem, né? Então, Jeremias é a figura do homem, e o que eu tenho para mim, do homem que ele tem muita paixão pelas pessoas e ele sofre pelas pessoas, mas ele não tem coragem de dar uma palmada no moleque que está dando trabalho. Essa é a figura de Jeremias que eu tenho, muito claro para mim. É aquele pai que está vendo o seu filho fazer besteira, ele ama o seu filho, ele chora, ele sofre, perde noite de sono, mas não tem coragem de corrigir seu filho. Sim, é Jeremias. Tanto é que Jeremias foram dar valor para ele só depois da sua morte. Só depois da sua morte. Então, é uma expressão de pesar. O tempo todo ele é pesado. Toda hora ele está reclamando, né? Então, nós temos lá em Jeremias aquele famoso trecho, né? Deixa eu pegar aqui que eu já estou começando a confundir já as coisas. Então nós temos Jeremias, né? Jeremias capítulo 3, verso 22. Voltem, filhos rebeldes, e eu os curarei da sua rebeldia. Sim, o povo responde, nós viremos a ti, pois tu és o Senhor, o nosso Deus. E ele lamenta, com alegria eu trataria como se tratam os filhos e lhe daria uma terra aprazível, a mais bela herança entre as nações. Ao mesmo tempo que ele é poético, ele é manso. Ele não é aquele profeta que chega assim, ó, vocês vão para o inferno. Falar o português, claro. Entendeu? Se vocês forem desobedientes a Deus, Deus vai pesar a mão em vocês. Isaías, ao mesmo tempo que ele é vigoroso, ele consegue passar exatamente isso. Ó, vocês vão plantar, vão trazer as melhores plantas, mas vocês não vão colher nada. E ele fala assim, olha, mas como a mulher que trai o marido, assim você tem sido infiel comigo, ó comunidade de Israel. Ele é bonzinho, né? Por exemplo, uma expressão que nós muito usamos e que é uma lamentação, não é uma expressão, se você não souber usá-la, ela tem um outro peso, é aquela famosa expressão, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. O cara está chorando quando falou isso, gente.
A gente fala, a gente usa na pregação. Gente, vamos trazer à memória aquilo que traz esperança pra gente e tal, né? Assim, a gente fala. Só que o cara, quando escreveu isso, puxa vida, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança, porque as suas misericórdias não têm fim. O cara tá morrendo em lágrima. Esse era Jeremias, né? A característica dele, né? E ele é conhecido como profeta chorão. Acho que vocês já devem ter escutado isso, né? E tem um problema. Todo chorão é desorganizado. Vocês já viram isso? É? Chora, não tem lenço. É uma confusão lascada. Não é verdade? É um problema sério esses chorões. Eu sou assim também, eu sou chorão. Eu tento ser organizado, só que não dá certo. É? Então, o que acontece? O maior problema no livro de Jeremias é que não existe uma ordem cronológica das coisas. As coisas não estão numa ordem que você pode dar ligação. Então você tem o chamado de Jeremias, mas depois as coisas começam a ficar desencontradas. As palavras, os registros deles são desencontrados. Fale. Não é Jeremias que Deus falou para ele não orar mais para esse povo? Não lembro agora de cabeça. É mais ou menos assim. É? Eu não lembro. Você está aí? Então, o período que Jeremias foi eleito profeta, o período que Jeremias é chamado como profeta, é também na história judaica considerado um dos períodos em que menos se ouviu um profeta falar. Por causa da sua característica. Durante o período do seu exercício profético, vamos chamar assim, é considerado um dos períodos que Israel menos prestou atenção no seu profeta. Por causa da característica dele. Aqui, quando eu dou aula de liderança, eu uso às vezes o exemplo de Jeremias. Jeremias foi um profeta fantástico, mas ele nunca exerceu sua liderança. Por causa da sua forma de ser. Não era nem uma questão de empenho de respeito. É uma característica pessoal dele de não conseguir influenciar as pessoas. Liderança é influenciar pessoas. E ele não conseguia influenciar as pessoas. Por exemplo, você não gosta de sentar numa pessoa que só chora e só lamenta. Né? Quem gosta? Você muda de lugar. Né? E você vê que ela vem vindo, a gente vai para o outro lado. Não é verdade? Todos eles eram profetas de Israel como um todo. Isso. Tá? Então, o que a gente tem em Jeremias? É difícil apresentar, como diz no livro, uma análise satisfatória. Então, eles fazem uma ordem que na verdade segue a ordem do livro, mas na página 143, no último parágrafo, diz assim: antes de continuar o estudo de Jeremias, leia 2 Reis, capítulos 22 a 25, que vai fornecer o fundo histórico desse livro. Aí você vai entender o que aconteceu. E você vai ver que confusão que era. Tem um dia que o rei fica tão cansado de Jeremias, fala assim: põe num poço e deixa ele lá. Põe num poço e deixa ele lá. Eu imagino o Jeremias indo entregar uma palavra profética para o rei. Ele chegava: rei, Deus me mandou aqui. Sabe o que é, Deus? Não, que é, rei. Olha, o que Deus tem para a sua vida. Era 2 horas, gente. Se você lê o texto, o rei estava tão irritado com ele. Tem gente que lê isso e fala: não, é profético e tal. Gente, é irritante. Hã? Do Cidade Alerta, eu já não conheço. Chora muito. Né? É a mesma coisa, né? E ele não conseguia falar. Jeremias tinha uma dificuldade de expressão, e essa é uma característica que a gente vê no livro de Jeremias também, porque é pobre a sua literatura. A sua escrita é muito pobre. Tanto que passou aqui, vai que ele pediu, eu lembro que no livro de Jeremias, ele pediu até ajuda de um escriba para escrever isso, não foi? Pede. Por isso que saiu o livro de Lamentações. Tá? O livro de Lamentações, nós vamos falar daqui a pouco, ele foi ajudado.
Por isso que chama Lamentações de Jeremias. Né? Então, tá? Então é muito difícil isso daí, mas é muito interessante, né? Página 145, item 3. Pastor, vamos comentar isso quando a irmã disse que falou, né? Jeremias 7,16. Tu, pois, não intercedas por esse povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Deus já estava cheio disso também. Também. Deus não aguentava mais. Por isso que ele escreve que graças a Deus é que as misericórdias do Senhor não tem fim. É ele que escreveu, né? Porque ele próprio sabia, eu sou irritante, sou irritante, né? Eu acho, ainda mais porque profeta é cargo público, né? Então não dá para demitir. Então Deus, depois que ele passou no concurso, falou: ai. A maioria das vezes, os irritantes, eles não percebem que são irritantes, eles são normais. Eles acham que são. Você que não é normal. A melhor sair de perto que É. O item 3. O item 3. O item 3. Página 145, item 3. Discurso à porta do templo. São 3 capítulos, gente. O tema do discurso é o seguinte: por causa do formalismo do culto de Israel, da idolatria, da violação à lei de Deus, da rejeição de seus mensageiros, da apostasia universal e incurável, Deus entregará a terra à invasão e espalhará seus habitantes pelas nações. É uma palavra assim pesadíssima. Se você pegar a sua Bíblia e abrir em Jeremias 7, nós só vamos ler alguns versículos. Jeremias 7. Estou lendo a Nova Versão Internacional. Essa é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Fique junto à porta do templo e proclame essa mensagem. Ouçam a palavra do Senhor, todos vocês de Judá que atravessam estas portas para adorar o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Corrijam a sua conduta e as suas ações. Eu os farei habitar nesse lugar. Não confiem nas palavras enganosas dos que dizem: este é o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor. Mas se vocês realmente corrigirem a sua conduta e as suas ações, e se de fato tratarem uns aos outros com justiça, se não oprimirem o estrangeiro, o órfão e a viúva, e não derramarem sangue inocente neste lugar, e se vocês não seguirem outros deuses para a sua própria ruína, então eu os farei habitar neste lugar, na terra que dei aos seus antepassados desde a antiguidade para sempre. Mas vejam, vocês confiam em palavras enganosas e inúteis. Segundo a história judaica, esse discurso de Jeremias, que vai do capítulo 7 ao capítulo 10, durou algumas horas. Tá? Isso era do motivo do porquê Jeremias tinha tanta aversão do povo. O povo fala: ih, lá vem Jeremias. Né? Então essa é a razão do porquê então Deus começa a ter que usar Jeremias com outras coisas, quando simplesmente pede para ele pôr um caniço de escravo e sair andando pela cidade. Porque Deus queria dar uma mensagem, mas ele sabia que a locução, a fala de Jeremias era muito complicada, até por causa do seu estado emocional pessoal. Então Deus faz ele fazer várias coisas que simbolizavam o que ia acontecer com Jerusalém ou com Israel, tá? Aí, o que é mais legal da gente ver, gente, é então, não só as divisões, ele faz um monte de comentário, fala sobre o rei Zedequias e uma série de coisas, mas ele deixa, a partir do capítulo 40, página 151, mensagens para depois do cativeiro. Tá? E ele começa então, ele termina igual Isaías, não só falando de uma Israel que é restaurado fisicamente, mas de um Israel celestial. E ele começa a mandar mensagens mundiais.
Mais uma vez nós vamos ter aqui em Jeremias, ele pregando para Damasco, para Amon, para Filistia, para uma série de lugares e falando o futuro dessas nações e o que ia acontecer. Tudo isso é importante por quê? Porque ele está começando a preparar o terreno para a vinda de Jesus Cristo. Jeremias tem uma característica muito interessante, que ele não fala de Jesus, não dá a entender da vinda do Messias em nenhum momento. Mas ele prepara, ele fala da preparação para que o Messias venha. Enquanto Isaías fala da vinda de Jesus, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, ele está falando da vinda de Jesus. Jeremias fala do que ia acontecer em volta ou no ambiente em que Jesus viria. É muito interessante, a Bíblia é muito interessante nesse aspecto. E aí nós vamos para Lamentações de Jeremias, né? Lamentações de Jeremias, se você pegar o livro na página 155, diz lá na primeira linha: Lamentações é um apêndice à profecia de Jeremias, que registra a tristeza aguda e dolorosa do profeta pelas misérias e desolações de Jerusalém, resultantes do seu sítio e destruição. Essa é a história de Jeremias. Jeremias também foi numa época difícil, tá, gente? Jeremias ficou dentro de Jerusalém, sitiada, nem entrava nem saía ninguém durante 3 anos. Inclusive, pastor, se não me falha a memória, o texto fala que o rei da Babilônia teve misericórdia dele, não foi? Teve, porque o rei da Babilônia sabia das palavras proféticas. E ele tinha medo, né? Final da página aí. O livro consiste em 5 poemas. Ah, pastor, mas o senhor falou que não tem mais livro poético na Bíblia. São poemas proféticos. Não são poemas de Deus, tu é grande, tu és maravilhoso, a terra se curva ante ti. Não é uma poesia alegórica, é uma poesia profética, onde ele simplesmente declara, por exemplo, como eu usei 3:22 agora: quero trazer à memória aquilo que me traz esperança, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, grande é a sua misericórdia. Ele está falando de coisas proféticas, ele não está falando de algo que simplesmente é totalmente alegórico. As misericórdias do Senhor são coisas que acontecem na nossa vida, não são elogios que a gente faz a Deus, é diferente, né? Então, se você pegar na página 156, o primeiro poema é a cidade como uma viúva que chora. O segundo poema, a cidade, sempre falando de Jerusalém, como uma mulher com véu que chora no meio das ruínas. Terceiro poema, a cidade representada pelo profeta que chora e lamenta perante Deus, o juiz. Quarta, a cidade representada como ouro embaraçado. E a quinto poema, a cidade representada como um suplicante que roga ao Senhor. Parece um monte de parábola. Olha só o final dessa folha mesmo, o último parágrafo. É comovente ver a fila de judeus de muitas nações vestidos de gabardine preto, como sinal de luto, lamentando em voz alta a ruína da casa, cuja memória ainda é tão querida para a sua raça, e recitando tristes versículos de lamentações e salmos entre lágrimas, enquanto beijam fervorosamente as pedras. No dia 9 do mês AV, que corresponde mais ou menos ao mês de julho do nosso calendário, esse cântico triste, composto há cerca de 600 anos antes de Cristo, é lido em voz alta em todas as sinagogas do mundo. Qual é esse cântico? Volta para o parágrafo anterior, diz assim: os judeus ainda usam este livro para exprimir o seu pesar pelos sofrimentos e pela dispersão de Israel. Leem-se lamentações anualmente para comemorar o incêndio do templo. Todas as sextas-feiras, anciões e jovens israelitas de ambos os sexos congregam-se no Muro das Lamentações em Jerusalém, perto do ângulo sudeste dos alicerces do velho templo,
onde um muro de 47 metros de comprimento e 17 metros de altura ainda é venerado como uma memória do santuário da raça. Então, a lamentação, aqui vem um comentário pessoal meu. Todos nós nos lamentamos todos os dias por alguma coisa. Tudo bem? Só que Jeremias, apesar de ser esse lambão que eu falei aqui o tempo todo, ele... Ô, Patrícia, quando a gente chegar no céu, só ele vai chorar porque a igreja chegou. Vai chorar de alegria, mas nós chegamos lá. Então, Jeremias, ao mesmo tempo que era uma expressão até depressiva, melancólica, que a gente comentou aqui e tal, não sei o quê, ele tinha uma certeza dentro dele tão grande que a gente vê nos mais variados textos dele, isso daí. Ele sempre encerra o texto dizendo que ele confiava em Deus. Então, minha receita de bolo que eu sempre falo é: você pode se lamentar, pode chorar, você tem todo o direito, mas não deixe que isso domine a sua vida. O que tem que dominar a sua vida é a certeza que Deus está no controle de tudo. Só isso. Ele tinha isso, mas ele não conseguia sair dessa situação. Todas as suas expressões são tremendamente difíceis. É um livro fantástico de se ler, de estudar, mas é difícil, porque você tem que tomar cuidado para não entrar em depressão, porque ele chega a níveis assim. É que nem o livro de Jesus do pastor Celeste, você fica irritado. O povo só reclamar. Mas aí é mais fácil, né? É claro. Vamos para Ezequiel. Ezequiel, gente. Ezequiel é um livro que fala de denúncia e desolação. Hã? Não, obrigado. Não, obrigado. Ezequiel fala de denúncia e... Ah, isso aí eu quero. Uma só. Opa, não, uma só. Ezequiel fala de denúncia e desolação. Qual é o problema de Ezequiel? Ezequiel, gente, ele era contemporâneo de Isaías. Os dois viveram em épocas praticamente sobrepostas. E eles eram sacerdotes e eles eram também profetas. E eles tinham uma missão muito ingrata. Uma nação que estava passando por destruição avassaladora, que estava passando por vamos dizer assim, uma degradação da sociedade muito forte, mais Ezequiel do que Isaías. Então, quer dizer, não ouviram Isaías, ele conheceu Isaías, conviveu com Isaías e agora ele está lá no meio do povo e a coisa continua pior do que quando Isaías começou a anunciar. No segundo parágrafo do livro tem um comentário do Angus que é muito interessante, diz assim: o ponto central das predições de Ezequiel é a destruição de Jerusalém. Antes desse acontecimento, seu motivo principal era chamar ao arrependimento aqueles que viviam em segurança descuidada, advertindo-os para que não abrigassem a esperança de que, com a ajuda dos egípcios, eles sacudiriam o jugo da Babilônia, e assegurando-lhes que a destruição da cidade e do templo eram inevitáveis e se aproximavam rapidamente. Depois desse acontecimento, seu cuidado principal foi consolar os judeus desterrados, prometendo-lhes libertação futura e restauração para a sua terra, animando-os com a certeza de bênçãos futuras. Então, veja bem, Ezequiel foi exatamente aquele profeta que pegou a mensagem de Isaías e continuou trazendo ela, só que ele viveu aquilo que Isaías predisse, que era a destruição de Jerusalém e do templo. Então, ele foi levado para o cativeiro. Ele é levado para o cativeiro e lá no cativeiro ele começa a pregar as bênçãos futuras. Então ele vai exatamente para os capítulos finais de Isaías e começa a falar do quê? Da nova Canaã, da nova Israel celestial. Mas ele começa a pregar coisas que assustam o povo. Como está em Ezequiel, acho que 36, se eu não me engano, quando ele diz, 29, perdão. Quando ele diz assim: então eu os recolherei de toda a terra
espargirei água sobre vocês, trocarei o vosso coração de carne, de pedra, por um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei com que vocês andeis nos meus estatutos e nos meus caminhos. Imagina você, escravo, sua cidade acabou de ser destruída, detonada, e um cara pregar isso. O que você faria? Não fica olhando para mim, eu quero que vocês respondam. Né? Ezequiel era tremendamente rejeitado pelo povo, tá? É muito interessante porque ele prova o afastamento da glória de Deus, a vinda de um juízo vindouro e a volta da sua glória através da restauração. Olha, é muito interessante, página 158, que corrobora aquilo que eu falei. Ezequiel, como Jeremias, foi ao mesmo tempo sacerdote e profeta. Foi levado cativo com o rei Joaquim por Nabucodonosor cerca de 10 anos antes da destruição de Jerusalém. Seu lar era Tel Abib, na Babilônia, e nesse lugar ministrou aos desterrados, aqueles que foram tirados de Israel, a maioria dos quais resistiam às suas palavras, aderindo à esperança falsa de um regresso rápido. A tradição informa que Ezequiel foi morto por um dos desterrados, repreendido por ele por causa da idolatria. Aqui eu quero fazer um apêndice para vocês. Isso não está no livro, é fruto de estudos meus e de conclusões minhas. Se existe um livro que nós podemos olhar para a nossa sociedade hoje e olhar para ele e ver que a vinda de Jesus está chegando, é o livro de Ezequiel. Nesse livro você vai encontrar lá que nos últimos tempos vão transformar a verdade em mentira, a mentira em verdade. Eu nunca vi isso. Acho que eu vou ver um dia. Certo? Não é verdade? Idolatria. Agora o mais importante que tem Ezequiel aqui, que ele mostra, é a religião fácil. Pessoas que estavam presos da Babilônia, levados como escravos, desterrados, tirados da sua terra, acreditavam em profetas que vendiam Big Mac. Sabe? Faça isso, você ganha aquilo, fast food, rapidinho. Troca rápido. Não precisa relacionamento com Deus, não precisa nada. Basta falar um comentário que é muito simples. A idolatria naquela época era feito a preço de alguma coisa. A idolatria hoje é feito ao preço de alguma coisa. Não mudou. É o livro que mais se assemelha a nós nos dias de hoje. Tá? Então o que nós temos? Nós temos o período de Ezequiel, são mais ou menos 21 livros. O seu conteúdo é muito simples. São 4 divisões que ele fala sobre a chamada dele como profeta, a sorte de Jerusalém e da nação, as profecias contra as nações novamente que a gente encontra e a restauração de Israel. Na restauração de Israel, ele não fala de uma Jerusalém física, ele fala de uma Jerusalém celestial. Ele já começa, e isso fica bem claro no livro de Ezequiel, ele não perde tempo nisso daí. Tanto é que quando a gente... Página 163, nós vemos então, no item 4, o famoso texto da visão dos ossos secos, do vale dos ossos secos, né? Então ele fala sobre a nação inteira ligada a Deus por um pacto eterno. Item 4, página 163. Acharam aí? Então é muito interessante. Também no item 5, ele fala 38 e 39, ele fala do ataque das nações gentílicas contra Israel, depois de ter sido restaurada a Palestina. Aqui ele já está falando de Apocalipse, ele está falando da guerra de Gog e Magog, que faz parte da descrição dos livros proféticos que falam sobre isso daí. Você pegar mais no final, vamos lá.
Vamos ler o item 5. Os capítulos 38 e 39 registram o ataque das nações gentílicas contra Israel depois de tiver sido restaurada a Palestina. De 39.22, pode-se interferir que o ataque acontecerá após Israel ter sido recolhido à terra da Palestina, em descrença, porque o versículo nos informa que Israel saberá que Deus é o seu Deus desse dia em diante. Quer dizer, depois da destruição das nações invasoras. Leia na sequência, aí tem vários textos. Muitos eruditos creem que 39.1 refere-se à Rússia, que é Meseque, Moscou, Tubal, que é Tobolski. A verdade dessa opinião confirma-se poderosamente ao aprendermos que as palavras príncipe maior deve ser traduzida por príncipe de Rosh, que segundo um grande hebraísta refere-se provavelmente à Rússia. A glória de Deus que se separou de Israel antes do seu cativeiro, agora volta a habitar no templo milenar, do qual encontramos uma descrição detalhada nos capítulos 40 a 48. O Apocalipse, gente, uma das coisas mais importantes do Apocalipse, que ele começa, ou prévio à grande tribulação, é quando Deus marca o seu ponto sobre Israel, quando ele é atacado pela Rússia. E isso a Bíblia diz que será algo miraculoso. Eles serão destruídos, sem que nenhum israelense dê um tiro. E Israel vai ver a mão de Deus e vai reconhecer que Deus ainda continua a ser o mesmo ontem e hoje será eternamente. Amém. Esse é o capítulo que fala sobre esse trecho que muitas pessoas às vezes comentam sobre isso. Só que esse é um evento ante algumas centenas de milhares que vão acontecer no Apocalipse, finalmente. Chegamos então ao livro de Daniel. O livro de Daniel, gente, é uma história profética dos poderes gentílicos mundiais desde o reinado de Nabucodonosor até a vinda de Cristo. Só para lembrar vocês aqui, quem lembra da historinha de Daniel? Daniel era um príncipe de Israel que foi levado cativo para a Babilônia. Quando chegou na Babilônia, ele decidiu não se contaminar junto com seus 3 amigos com aquilo que era a cultura da sociedade babilônica. Ele não se contamina. Deus então, no final do capítulo 1 de Daniel, diz que Deus então dá a ele e a seus amigos 10 vezes mais sabedoria do que qualquer outro ali, sábio, e ele passa a frequentar então a corte. Daniel tinha uma característica de liderança muito forte. E Daniel tinha uma outra característica que era muito forte. Ele era um homem temente a Deus. E Daniel, então, era um homem que orava, jejuava e tinha uma relação com Deus e um compromisso com Deus muito sério. Jejum de Daniel, saiu um livro traduzido agora, se você gosta de ler essas coisas. O pastor Rick Warren fez na igreja dele, junto com médicos, nutricionistas e ele como pastor, escreveram uma dieta de Daniel. É um livro que foi editado pela Editora Vida em português agora, faz 2 meses, é um lançamento deles, e é muito legal porque ele fala sobre qual era a dieta de Daniel. A dieta de Daniel não é aquela que muitas vezes o nego fala, não, você vai comer alface, tomar água e vai ficar bem. Não, nada disso. Ele mostra que Daniel tinha uma alimentação, eles pesquisaram, foi um trabalho de alguns anos que eles levaram para até transformar isso num material e num livro finalmente. É muito bacana. Mas voltando a Daniel, Daniel é uma pessoa então influente na corte babilônica, depois na corte persa e na corte assíria. Ele praticamente, durante o reinado de Dario, ele se tornou o primeiro-ministro do país. Ele administrava o país. Então ele tinha uma visão de reino humano muito ampla. Ele era um político. Graças a Deus ele não virou senador pelo Brasil, porque senão tinha descambado. Mas ele tinha uma visão muito grande. Só que ele tinha essa visão, ao mesmo tempo Deus lhe deu palavras proféticas com relação ao governo mundial, a uma série de coisas. É o primeiro registro aberto a respeito do Apocalipse. Eu falei que agora há pouco que lá em Isaías ele fala sobre o Apocalipse, mas ele dá a entender
que o mundo vai passar pelo Apocalipse. Daniel descreve o Apocalipse. Por isso que quando a gente estuda sempre Apocalipse, a gente tem que estudar com o livro de Daniel do lado. Porque a gente só consegue compreender as coisas ou fazer ligações com os dois livros juntos. E aí então o que acontece? Página 165 do seu livro, segundo parágrafo. A visão é a de um Deus que governa, cheio de sabedoria e poder, de reis que reinam e desaparecem, da elevação e queda de dinastias e impérios, enquanto Deus, entronizado no céu, governa os seus movimentos. Daniel consegue, ao mesmo tempo que ele faz o seu livro profético, ele consegue fazer o registro histórico do que está acontecendo e consegue simplesmente dizer que Deus continua e o homem passa. E que o poder do homem é altamente limitado. Daniel é muito interessante porque a esfera de ação dele durou mais ou menos 73 anos. Alguns historiadores judaicos falam que quando ele foi levado para a Babilônia, ele deveria ter algo em torno de uns 15 a 18 anos de idade. Então ele foi muito novo. Tá? Então isso explica porque essa longevidade dele. Então, o livro de Daniel, gente, o capítulo 1, ele descreve ele com seus companheiros, como eu já falei. Depois do capítulo 2 ao versículo 7, ele fala do domínio de Deus com relação às nações do mundo e ao desenvolvimento delas e o reino de Deus. E por último, ele fala sobre as visões de Daniel e os destinos do povo de Deus. É muito interessante porque algumas coisas que ele descreve é muito interessante. Então, a mais importante delas é a visão da estátua. Cabeça de ouro, peito de ferro, simbolizava, que vai mostrando os impérios que viriam até o fim dos tempos. Quem teve o sonho? foi o rei Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor. Não foi Daniel. Daniel teve a interpretação. Por quê? Deus queria mostrar a grandeza dele. E é muito interessante. Aqui a gente tem uma correlação bem interessante. Quem é que foi que interpretou um sonho de um rei lá no começo da Bíblia? José. E qual era o sonho? Um tempo de fartura e um tempo de miséria, tempo de dificuldade, não é verdade? Para um rei que tinha a característica de viver o quê? Abastança. Nabucodonosor era um rei que pensava no quê? Poder. O governo, era o maior império da época, gente. Ele pensava em poder. Pensava em tudo. Ele queria poder. Deus então dá a ele um sonho de poder para mostrar que ele está no controle de tudo. Quando você lê ele dando a interpretação ao rei, você vê que o rei adora a Deus, reconhece a autoridade de Deus. Não é verdade? Assim como o rei, quando José entregou a interpretação, ele adorou a Deus. Eu estava só passando aqui no capítulo 2. Eu também estou passando por aqui hoje. Estamos juntos. No capítulo 2, tem a primeira interpretação do sonho. No capítulo 3, mesmo depois que Daniel interpretou o sonho, ele, por não ter continuado, mas ele foi para a fornalha. Mesmo ele tendo o rei tendo visto que Daniel interpretava sonhos, mesmo assim ele não se... Ele não. Ele reconheceu Deus, porque uma das coisas que acontecia, gente, é muito interessante essa sua pergunta, que é importante para a gente esclarecer. Os povos estavam acontecendo uma mistura muito grande na época. Então o que você começa a ter? Você começa a ter influências, vamos dizer, de outros deuses, de outras correntes religiosas. Então, o que era muito comum nessas terras invasoras? Os romanos praticaram isso, os persas, os assírios, todos eles. Então, eles traziam você e você mantinha a tua religião. Ela mantinha a religião dela, e eu como rei,
Então, o que eu fazia? Se eu ia te visitar, eu orava para o seu Deus com você. Se eu ia tomar um café com você, pegar uma pastilha, eu orava para o seu Deus com você. Com você é a mesma coisa. Tomar chazinho com você era a mesma coisa. Então, o que acontecia? Na verdade, nós só passamos a viver uma experiência de conversão a partir da morte de Jesus Cristo, onde as pessoas começam a reconhecer Deus através de Jesus Cristo. E deixa de ser então uma religião, que porque eu sou judeu eu tenho essa religião, porque eu sou assírio eu tenho essa religião, ou porque eu estou aqui no meio de uma confusão eu adoro qualquer Deus. Entendeu? Então não era uma opção das pessoas, ou não era comum as pessoas naquela época, elas simplesmente se converterem. Seu Deus tem razão, eu vou servir o seu Deus a partir de agora. Não. Tá? Isso porque existe um outro fator que a gente tem que colocar aqui. Não existia ação do Espírito Santo de Deus. Nós não estávamos no período da graça, nós estávamos no período da lei, e Deus, quando agia pondo o dedo dele direto. A partir de quando Jesus morreu na cruz e o Espírito Santo desceu sobre nós, é por isso que a gente declara que é o pecado o Espírito Santo convence o homem do pecado. É o Espírito Santo que age em nós, revelando a vontade de Deus e dizendo para nós o que é certo, o que é errado. Não são mais mandamentos, não são mais leis. Porque era como você me perguntou no começo da aula. Ó, tá aqui a vida de Jó, você segue isso aqui. Mas eu não sou Jó, eu sou João. Não, mas agora você segue isso aqui. Entendeu? Só fazendo uma correção, foi Sadraque, mas é que Abednego que foi assassinado. Daniel foi para a cova. Daniel foi para a cova dos leões. Não, mas foi isso que ela falou, não foi? Não, ela falou. Não. Você pôs todo mundo no tacho, é isso? Ela já que fez colocar todo mundo. Poxa vida, hein? Coitado do Daniel. Mas não deixa de ser diferente, né? O livro de Daniel é muito usado também para citar no livro de Hebreus. No livro de Hebreus, quando Paulo escreve aos Hebreus, ele usa muito textos dos livros de Daniel para falar sobre a relação de Deus com os hebreus. É muito interessante, tá? E aí a gente vai ver então uma série de coisas. Eu queria só passar com vocês, página 167. A estátua do rei. É muito interessante que você tenha isso claro na sua cabeça. A cabeça de ouro, letra A, final da página 167. A cabeça de ouro representa o império de Nabucodonosor, Babilônia, 606 a 538 a.C. O poder de Nabucodonosor era absoluto, podia ele fazer o que quisesse. Seu império era uma unidade. O peito e os braços de prata representam o império inferior, Medo-Persa, 538 a 330 a.C. Esse reino era inferior ao primeiro, porque o seu monarca dependia do apoio da nobreza e não podia fazer o que desejasse, como demonstra a incapacidade de Dario de livrar Daniel da cova dos leões. Esse império era duplo, composto por dois impérios, a Média e a Pérsia. A Pérsia é o Irã, gente, para quem não sabe. E a Média é uma região que hoje não existe mais. O ventre e as coxas de latão representam o império da Grécia, e mais inferior ainda, entre 330 e 30 a.C. O governo de Alexandre foi uma monarquia apoiada pela aristocracia. Foi quando eles inventaram essa cia aí, militar. Tão fraca quanto as ambições de seus líderes. Esse império foi mais tarde dividido em 4 partes. As pernas de ferro, os pés e os dedos, parte de ferro e parte de barro, representam o Império Romano, 30 a.C. até a volta de Cristo. Aqui está representada uma forma de governo mais inferior ainda. O imperador de Roma era eleito e seu poder dependia da boa vontade do povo. Nos últimos dias, esse império será dividido em 10 partes. A mistura de ferro com barro nos 10 dedos simboliza ainda outra deterioração desse governo numa monarquia democrática em que o monarca executa a vontade do povo. A pedra cortada sem mãos que cai aos pés da imagem significa a vinda de Cristo.
numa época em que o Império Romano terá sido restaurado e dar-se-á a destruição pelo Senhor do poder gentílico mundial e o estabelecimento do seu próprio reino. A estátua de Nabucodonosor é o melhor exemplo que a gente tem de tempos que as coisas vão acontecer, tá? Nós hoje estamos nas pernas de ferro, tá? Falta surgir os 10 dedão, tá bom? Aí, ele tem uma visão das 4 bestas no capítulo 7, página 169. O leão, que representa o império de Nabucodonosor, o urso, que simboliza o império medo-persa, o leopardo, que representa o império da Grécia, e a besta, não descrita, representa o império romano, forte e terrível. Os 10 cornos significam os 10 reinos em que serão divididos nos últimos dias. Tá? Essa divisão de 10 regiões da Terra já existe, tá? Ela já é amplamente discutida hoje em alguns fóruns mundiais. Tá? Aqui ele fala de governo mundial, de governo humano, não governo religioso. Tá? Agora, por que ele fala de governo romano? Por causa da influência que Roma tem pelo mundo. Mas não obrigatoriamente será um governo religioso aqui. É um governo mundial mesmo. Tá? Aí Daniel dá uma série de futuro da humanidade, página 170. A visão do carneiro e do bode. Segue-se uma breve interpretação. O carneiro bicórnio representa os impérios da Média e da Pérsia. O bode significa o império grego que destruiu a Média e a Pérsia. O chifre que se vê entre os olhos do bode representa Alexandre Magno, governante do império grego. Os 4 chifres que surgiram depois da queda do chifre grande representam as 4 divisões do império de Alexandre após a sua morte. O chifre pequeno, que surge de uma das divisões do império de Alexandre após sua morte. Alguns eruditos creem que as predições referentes ao chifre pequeno foram cumpridas, porque um rei sírio, chamado Antíoco Epifânio, bom nome para dar para as crianças, que na sua feroz perseguição aos judeus, contaminou seu santuário e tentou abolir a religião judaica. Outros afirmam que o fator tempo mencionado nos versículos 17, 19 e 23 transfere o cumprimento da profecia para o fim dos tempos, quando o anticristo, do qual Antíoco não passa de uma sombra, aparecerá. Tá? Então, a gente tem aqui uma série de coisas. Depois a gente vai ver lá no capítulo 9, as 7 semanas, os 49 anos, as 3 anos e meio, 3 anos e meio, que são um período da tribulação. É um livro para ler com muita calma, é um livro para ler, voltar, mas ele encerra o livro da uma forma mais maravilhosa possível. Ele fala, a partir do capítulo 10, na sua última visão, a visão da glória de Deus, é a visão lá no rio Quebar, é uma coisa, deve ter sido uma coisa maravilhosa. Ele fala sobre o que aconteceria então no final. E aí o que acontece? Ele encerra o seu livro falando com palavras que são tão proféticas que mesmo Pedro, que era iletrado, tinha isso dentro do coração dele. Ele escreve em 1 Pedro 1, 10 e 12 sobre Daniel e fala sobre ele. As instruções de Daniel têm um problema, elas contrastam com as que João recebeu em Apocalipse 22, 10. É um ponto que tem de incongruência, não batem. Um fala assado, outro fala cozido. É o único ponto que não bate. O restante todo confere bonitinho. É muito interessante. Então, nós precisamos estar vivos para ver isso daí, para tirar a dúvida, ver quem estava certo. Tá? Eu já olhei várias vezes esse texto, pesquisei e eu tenho um entendimento
mas prefiro deixar a dúvida para ser esclarecida um dia. Mas é questão de erro? Eu acho que é uma questão emocional. João, quando teve a visão, ele estava recluso na ilha de Patmos, numa ilha prisão, totalmente desassistido. Daniel era uma pessoa que vivia uma vida normal, vamos chamar assim. Tinha casa, tinha comida, ele tinha toda uma condição emocional completamente diferente. João andou com Jesus, né? Hã? João andou com Jesus. Então, mas mesmo assim, o que eles descrevem, um quando escreve Apocalipse, outro quando coloca Daniel, nós não podemos esquecer esse pano de fundo. Então eles se contrastam naquilo que eles fazem, mas os dois chegam ao mesmo lugar, tá? Falam da cidade celestial, da reconstrução da Nova Jerusalém, eles falam tudo isso. Mas tem um ponto que um fala que é de um jeito, outro fala que é de outro. E eu acho que isso é ponto de vista e vai muito da condição emocional do cara. Essa é a conclusão que eu chego, tá? São bem variadas e situações completamente opostas. Imagine você pegar um cara que mora, que está isolado numa ilha, né? Totalmente confinado, passou por perseguição, por uma série de coisas e dá uma opinião a respeito de uma coisa. Imagina um cara que está aqui hoje, sentado, como qualquer um de vocês pode fazer, e emitir a opinião sobre o mesmo assunto. Vão ser opiniões completamente diferentes. Agora, a única coisa que os une é que eles descrevem o Apocalipse, Daniel de uma forma um pouco mais enigmática, porque eu acho que, mesmo com todo o conhecimento e sabedoria de Daniel, faltou conhecimento para ele, e conhecimento eu quero dizer didático, não conhecimento, porque conhecimento ele tinha, porque o que ele escreve aqui é uma equação linda de ser interpretada. Já João escreve numa linguagem simples, completamente oposta à linguagem de um pescador. Eu vi quando ele descreve, por exemplo, João quando descreve Jesus em Apocalipse 1, ele descreve Jesus assim de uma forma tão simples. Já Daniel, quando descreve o anjo que o visitou no rio Quebar, e que a gente entende que é Jesus, né? Ele descreve de uma forma completamente diferente e de uma forma muito mais intelectual, muito mais. Então existe muita diferença por causa disso. E eu reputo que essa diferença seja por isso. Tudo bem? Obrigado, gente. Deus abençoe. Vamos orar? Deus, obrigado por esta noite, obrigado pelo teu cuidado nas nossas vidas. Senhor, falamos de tantas coisas aqui nessa noite e coisas que eu reputo como tão importantes para nós. Senhor, ensina-nos, Senhor, a viver como Isaías declarou, Senhor. Ensina-nos a ter o coração transformado como Ezequias proclamou. Ensina-nos, Senhor, a ser chorões quando precisa, como Jeremias era. Mas Deus, dá-nos a visão de Daniel, Senhor, para sermos vencedores e poder ver a Tua glória que está por vir nas nossas vidas. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor. Amém e amém. Deus abençoe vocês.